és o Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui. Com certeza, com vocês junto comigo. Hoje nós vamos ver, na aula número 15, a continuação de que Deus pede um lugar físico para a sua adoração. Agora nós estamos falando sobre o Novo Testamento, sobre como temos evidências no Novo Testamento, sobre locais físicos, sistemas organizacionais em que foi necessário para que a igreja se reunisse em conjunto e ali adorasse a Deus. Digo sempre, nós não desprezamos a adoração individual, em casa ou no serviço. Não desprezamos aqueles que estudam individualmente em casa. Não desprezamos aqueles que têm comunhão com Deus e estão em comunhão com Deus. O que nós defendemos é que tem-se hoje uma doutrina que não é bíblica, em que eu posso ser igreja em casa. Isso não é doutrina bíblica. Eu posso ser igreja sozinho. Isso não é doutrina bíblica. Uma coisa complementa a outra. A minha vida espiritual com Deus individual dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro do meu espaço, se complementa com a minha vida espiritual vivida com os meus irmãos, com as minhas irmãs, num local pré-determinado, num local físico, onde podemos ali adorar, louvar, engrandecer, aprender e ter crescimento espiritual. Um é complemento do outro, né? E antes de começarmos, eu queria deixar esse capítulo de João, eu gosto muito, porque ele sempre fala de uma pluralidade. A gente sente que ele não estava sozinho, não é? Quando na sua primeira carta, não é? No capítulo 1, é muito nós. Nunca tem eu. Não, depois você leia esse capítulo 1 de João. Isso nós encontramos nas epístolas de Paulo, Tiago, de Pedro. Mas eu estou dizendo uma particularidade que eu gosto desse capítulo de 1 João para mostrar essa comunhão. E a comunhão não tem como ser feito com uma pessoa. A comunhão parte de uma segunda pessoa junto comigo. Não é? Eu não tenho comunhão comigo mesmo. Não, eu tenho que ter comunhão, falando humanamente, com mais uma pessoa, com mais outra. Assim não é a família? Pai, mãe, filhos, tios, sobrinhos, e aí por diante. Assim também a igreja. A igreja é a família de Deus. Nós não falamos tanto que a igreja é a família de Deus, então nós temos que provar que nós pertencemos a essa família. E a família de Deus, ela tem que se encontrar. Né? João, olha, antes de iniciar, né, João, 1 João 1:7, né, ele diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, Jesus, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Então aqui, olha, unidade, gente junta. Né? Comunidade, relacionamento. Temos comunhão um com os outros. Só podemos ter comunhão com os outros se convivermos com mais alguém. Então, nós temos que ter fica claro que temos que ter um local da qual nós tenhamos comunhão com os outros, onde nos encontramos. É físico. E se nós temos essa comunhão um com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Às vezes, muitos pecados precisam ser confessados ao Senhor pela nossa falta de comunhão com os outros, da nossa individualidade
de acharmos que nós temos razão, nós não achamos nada. A Bíblia acha. Se você quer ter resposta para as suas dúvidas, as respostas estão na Bíblia. As respostas estão dentro desse tema que eu estou dizendo. Leia o Novo Testamento com atenção. Você vai descobrir que, como foi pedido àqueles que vinham aceitando a Jesus Cristo para estar em comunhão com os outros, para estarem reunidos, para estarem em um só pensamento. Olha, para ter um só pensamento, eu preciso de ter um segundo para juntar os dois e fazer um só. Está vendo que não tem individualidade? Um só rebanho. O que é um só rebanho? São diversos que chegam e ali perfazem um só rebanho para ser conduzido pelo um só pastor, que é Jesus Cristo. Se eu não conheço o meu irmão do lado, porque eu estou sozinho, se eu não conheço o meu irmão da frente, os irmãos que se fizeram salvos em Cristo, como que eu posso ser um só rebanho? Um rebanho de uma ovelha? Não. Rebanhos são feitos de ovelhas. E aí é que nós vamos entrar em evidências organizacionais, onde ele pede um grupo de pessoas dentro do Novo Testamento para apacentar as suas ovelhas. As ovelhas são de Cristo, não são nossas. Mas ele pede, apacentai as minhas ovelhas. Está no plural. Você é ovelha? Você é membro de alguma igreja? Porque nós estamos vendo hoje a questão do individualismo. Pastores que se perguntam, você é pastor de qual igreja? Não, eu não sou pastor. Aqui, não existe pastor sem igreja. Paulo, o maior missionário que essa face da terra já teve, ele, para exercer o seu ministério, ele foi recomendado pela igreja de Antioquia. Havia um grupo de irmãos que o recomendaram. Então, pastor tem que ter igreja, tem que ter rebanho, tem que ser recomendado. É um princípio, eu estou falando para a liderança. Como nós exigimos que a membresia esteja nos respeitando, nós temos que respeitar o que a Bíblia nos pede. Ok? Então, o pastor tem que ter igreja. Ele pode ser pastor, mas não está ligado a nenhuma igreja. Então, ele tem que se conter. Ele tem que se conter. Ele precisa estar associado a uma igreja para exercer o seu pastoreado. Que me mostrem na Bíblia quem não foi recomendado. Qual apóstolo não foi recomendado? Foram recomendados pela igreja de Jerusalém. Barnabé e Paulo foram recomendados pela igreja de Antioquia. Eles não saíram a Deus dará, indo de igreja em igreja, querendo colocar as suas ideias e as suas ordens. Não. Pastor, você tem igreja, então ensina na sua igreja. Não saia na igreja dos outros pastores querendo ensinar lá, não. Você não tem autoridade para isso. Me desculpa. É pesado, mas me desculpa. Membro, você não tem autoridade, às vezes, para fazer certas coisas na igreja de outros. Você é membro de uma igreja e lá você deve prestar sua adoração, seu culto, seus dízimos, suas ofertas e seu aprendizado. Você não está proibido de ir em outra comunidade, mas você está ligado a uma, da qual você deve ter respeito. Esses são os princípios da nova aliança, do Novo Testamento, da qual às vezes nós estamos nos esquecendo. É uma parte dura que nós estamos conduzindo. Não é fácil falar isso, mas eu também não posso omitir a verdade do que está acontecendo nos nossos meios. E isso não faz parte do ensino bíblico. Me desculpe. Vamos lá?
Ok? Um local físico para adoração a Deus. Aula número 15. Bom, na Nova Aliança, nós vamos mostrar aqui alguns locais da qual o Novo Testamento mostra em que havia locais físicos, né, para que a igreja ali estivesse reunindo. E como nós dissemos aqui, tendo comunhão um com os outros, como a carta em 1 João 1:7 diz. E outros diversos versículos, estou pegando apenas esse, não é? Então vamos passá-los? Está aqui, ó. Nós temos o templo, não é? Nós vamos ver que o templo foi usado. Templo e sinagoga. Bom, o que é isso? O templo ficava em Jerusalém. Eu acho que na outra aula eu comecei a explicar e não acabei. Agora eu vou, desculpa, eu vou explicar aqui. Fora de Jerusalém, os judeus tinham locais onde eles adoravam a Deus, faziam suas práticas mosaicas e adoravam a Deus. Esses locais chamavam de sinagoga. Né? Então, tinha a sinagoga de Cafarnaum, onde nós vemos que Jesus também foi. Nós vemos aqui, voltando de novo lá, né, onde Jesus percorreu a região da Galileia em diversas sinagogas, pregando o seu reino. Não é? No Novo Testamento também, nós achamos locais mesmo, casa. Mas essa casa física, né, onde moravam pessoas, onde morava família, ela se transformava em igreja no momento em que esses irmãos se reuniam naquele lugar para terem comunhão uns com os outros. Não é? Então, teve casas, teve templos locais. Não é? E nós vamos ver que teve templo local. E é o que mais, né, se estendeu até os dias de hoje. E nós temos também evidências organizacionais que tiveram que ser feitas para que esses locais físicos funcionassem. Então, nós vemos lá que os apóstolos, eles verificaram que chegou um tempo que eles precisavam de eleger diáconos. Depois, nós vemos questões envolvendo eleição de presbíteros. Não é? Se atentarmos para estudarmos a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele tinha uma organização missionária. Paulo não era sozinho. O corpo, né, da missão de Paulo havia diversas pessoas. Timóteo, Tito, não é? E nós temos essas evidências. Uma, Paulo falou para Tito, olha, vai para Creta e coloca em ordem aquilo que está lá. Né? Paulo dá ensinamentos profundos a Timóteo. Né? Busca apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo já chama Timóteo a uma responsabilidade. Nós vemos Áquila, nós vemos Priscila. Então, nós vemos evidências organizacionais que elas não existiriam se não tivesse a necessidade de organizar um local. Não é? Então, eu na minha casa, sozinho. Né? O meu irmão na casa dele, sozinho. Meu tio lá em Uberlândia, sozinho na casa dele. Para que evidência organizacional, gente? Eu faço a minha organização. Meu tio que está lá em Uberlândia, ele faz a organização dele. Meu irmão que está em Belo Horizonte faz a organização dele. Mas por que a Bíblia, no Novo Testamento, chama a evidências organizacionais, onde que o pano de fundo é um grupo de pessoas? Não é para pensar? Pois é. Por que Paulo pede a Tito para colocar em ordem aquilo que não estava mais em ordem em Creta? E pede ainda para ele colocar um conselho de homens para conduzir aquele local.
Um conselho para conduzir quem? Eu em Boston? Meu irmão em Belo Horizonte? Meu tio em Uberlândia? Totalmente um na casa? Não. É que eu, em Boston, estou sujeito a uma organização cristã que se chama Igreja Local. E ali tem uma evidência organizacional. Meu irmão em Belo Horizonte, a mesma coisa. Meu tio, que está lá em Uberlândia, ele também está sob uma evidência organizacional. Onde todos nós, né, esses exemplos aqui, nós três, estando reunidos em um local físico, nós estamos sobre essas evidências organizacionais que nos levam à adoração, que nos levam ao ensino, que nos levam à prática do evangelho, que nos levam a metas para atingir as nações. E quando eu falo nações, eu não estou falando de coisa longe, não. Nações eu falo, é a esquina da minha casa, é o meu bairro, é a minha cidade. E é também nações, se Deus assim desejar. Então, na próxima aula, nós vamos começar a ver isso, essas evidências que estão muito claras no Novo Testamento, de locais físicos para adoração, onde, na realidade, Deus não chama para a individualidade, mas chama para a comunidade, onde Deus não chama para eu me reter e me esconder, mas para que eu seja luz do mundo e sal da terra. E aí eu preciso mostrar isso para muita gente. E essas pessoas, eu mostrando sendo luz do mundo e sal da terra, essas pessoas, com convencimento do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que eu prego, mas quem convence é o Espírito, e o Espírito convencendo, eu não posso ensinar essas pessoas a se enfurnarem dentro das suas casas para serem igrejas. Não. Eu tenho que ensiná-las e levá-las a isso que João fala, vou repetir. Mas se andarmos na luz como ele, Jesus, né, na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então nós levamos essas pessoas que vão se convertendo ao nosso meio, e elas vão se entranhando, e vão tendo comunhão com os outros, e vão vendo o qual é bom ter um relacionamento entre filhos e filhos de Deus, e um relacionamento sólido, com seu desenvolvimento de fé, com seu desenvolvimento de oração, com seu desenvolvimento lá dos 5 frutos do Espírito, que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5. Não é? A comunidade é que sustenta a igreja, porque a individualidade vai levar a igreja ao longo do tempo à sua destruição, a sua, né, vai acabar. Nós não podemos pensar assim. É a nação santa, o povo de Deus. Olha, o povo de Deus dá noção de muita gente. E não de extinção, mas de crescimento. E o crescimento tem que ser feito juntos. Gente, é assim que nós aprendemos dentro da nossa casa, que nós crescemos juntos, quando nós somos unidos, quando a família é unida. Está cheio de curso organizacional dentro das empresas, da qual nós participamos, em que se fala de relacionamento, em que fala de evidências dentro da organização para fazer a organização crescer. E isso envolve pessoas, plural, e não pessoa. Porque uma organização que é pessoa, ela está fadada ao fracasso e a se extinguir. Isso eu estou falando materialmente. Não existe família de uma pessoa só. Não existe empresa de uma pessoa só. Ela pode ser, né, um microempresário, mas ela depende de pessoas à sua volta para comprar matéria-prima, para confeccionar, e outra, depois de pronto, ela precisa de pessoas para vender o produto que ela produziu. Se nós vemos essas evidências no mundo material, imagina no mundo espiritual que Deus pede de nós.
Deus pede que nós estejamos uns com os outros em comunhão. E isso só se faz na coletividade. Amém? Na próxima aula nós vamos começar a ver cada passo desse que nós estamos mostrando aí. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Amém? Tchau, tchau. Pastor Paulo Rogério, falando de Boston.